E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos para mais este vídeo. Esse vídeo é um pouquinho diferente dos que eu tenho feito até aqui. Se você é novo aqui no canal e chegou através desse vídeo, vou explicar, vou me apresentar. Eu sou Rebeca Fonseca, sou psicóloga. Eu falo sobre psicologia, emoções, bem-estar emocional. Eu dou bastante dicas pra galera que quer fazer psicologia, então se você é um desses interessado, eu também tenho vários vídeos aqui pra você, dá uma olhadinha. Mas neste vídeo especificamente, eu vou estar fazendo análise psicológica da série You, da Netflix. E eu acho que ela tem vários aspectos que nós podemos conversar e discutir a respeito. Então, se você gosta dessa proposta, vem assistir esse vídeo. Eu estou usando o DSM-5, tá? Pra quem não conhece, esse é o manual dos transtornos mentais. A gente usa ele pra basear o nosso diagnóstico em psicologia. Então, tudo que eu for falar sobre o Joe está baseado neste manual, tá bom? Existem 4 personagens principais nessa série. Primeiro, o Joe, nosso protagonista, a Becky, a Peach, eu ia falar a Shay Mitchell, que não tá errado também, né? E por último, o Paco. Vamos começar pelo Joe, então. E o Joe é claramente um portador do transtorno antissocial. Isso significa que ele não tem empatia, os sentimentos dele de culpa não existem, ele vai criar as próprias regras. E eu vou ler uma parte aqui pra vocês que pra mim faz muito sentido. Olha só. Quando a gente pensa no Joe, a gente pode pensar no seguinte: fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas. Eu tô olhando os critérios diagnósticos, tá? Do transtorno antissocial. A comportamentos legais, conforme indicação pela repetição de atos e constitui motivos de detenção. O que é isso? Ele pode reproduzir comportamentos que levem ele a ser preso. Ele é um stalker, para começo de conversa. Ele mata, ele é irritadiço, ele é explosivo, ele tem muita irritabilidade. E outra coisa, ele tem uma tendência à falsidade, que também é um dos critérios diagnósticos do DSM. Ou seja, tudo que ele sabe da vida da Beck não foi ela que contou. Foi ele que foi atrás através dos meios dele. Então a gente vê ele guardando aquela caixa, né? Bizarra aquela caixa. Meu Deus, imagina se alguém tivesse uma caixa dessa minha ou sua, enfim. Uma caixa com todos os itens pessoais da Beck que ele tinha coletado. Adicionando também os dentes do Bendy, né? Que eu achei isso, meu Deus do céu, que horror. Tipo, ele fez tudo. Ele é um cara que executa crimes, pensa sobre eles, ele premedita. Isso é uma pessoa que tem esse transtorno. Bom, segundo personagem, então, vamos lá, Becky. A Becky é a nossa querida garotinha inocente que cai manipulada em todas as armadilhas, tanto do Joe quanto da Peach, que eu já vou falar dela. Então a Becky tá lá, mestranda, né, quer seguir sua carreira de escritora. Pra seguir essa carreira de escritora, ela acaba entrando em algumas situações nada agradáveis. Por exemplo, a gente vê que o professor dela dá em cima dela, e ela acaba consentindo no primeiro momento porque aquilo significa estabilidade dela. Ela tem um apartamento por causa daquilo, ela tem o dinheiro, o salário que permite ela ter a vida que ela tem. Lembre-se que a Becky é uma pessoa sem recursos financeiros no meio de uma gama de pessoas que têm todos esses recursos. Ela tem um passado bem obscuro, né? Ela fala pros outros que o pai dela morreu, quando na verdade o pai dela tá vivo e tá com outra família, o que deixa ela muito magoada, muito chateada e contrariada. Some-se a isso, ela é uma sonhadora, né? Ela está em Nova York, indo atrás da sua carreira de escritora, e nesse meio tempo ela conhece o Joe e todas as coisas acontecem, enfim. Próxima personagem, Peach Salinger. Peach, amiga da onça Salinger. A Peach, ela não tem ali os critérios suficientes para falar que ela é uma portadora do transtorno antissocial. Porém, ela é muito manipuladora. E a Peach e o Joe, perceba que eles se entendem de uma forma bem indireta. Então, por exemplo, quando o laptop da Peach some, ela já tem aquele negocinho, é o Joe. A Peach, ela é uma compradora de sentimentos, emoções de amigos. Perceba que ela paga por tudo que ela tem. Ela tem muito dinheiro e ela tem pouquíssimos recursos emocionais para lidar com tudo que acontece ao redor dela. Então, quando o Joe começa a se aproximar da Beck, ela começa: olha, Beck, eu acho que ele não é um cara pra você. Você merece muito mais. Você merece alguém que possa pagar. Só faltou ela dizer assim: você me merece, né? Porque no final é isso que ela tá tentando falar. Bom, próximo personagem e por último, o Paco. É a pessoa que tem o Joe como o herói dele. Então o Joe dá comida pra ele, dá os livros pra ele, ensina pra ele sobre o ofício dele. E além disso, ele salva muitas vezes o Paco de uma situação extremamente agressiva. Então o Paco tem um apreço muito grande pelo Joe, tem um carinho e um afeto muito grande, de forma que, claro, ele não consegue enxergar as outras coisas que o Joe faz de ruim.
Bom, dados os personagens, vamos então ao enredo da série. Primeiro, gostaria de elogiar a quem quer que seja que criou essa série, porque eu achei maravilhosa. Tá lá, então, o Joe trabalhando na sua livraria, que é o ofício que ele mais gosta. A gente percebe que ele é realmente apaixonado pelo que ele faz no meio do vídeo, no meio da série. E a Beck chega num desses dias que ele está trabalhando, assim, despretensiosamente. E eles se encontram, então é um encontro cheio de nuances românticas. E logo depois desse primeiro encontro, o Joe decide que ele precisa saber mais dessa garota. Então ele fica apaixonado por ela. E depois você vai perceber que ele ficou obcecado, bem diferente de apaixonado. Então ele decide que ele precisa saber dela. E para isso ele vai utilizar tudo que ele puder para saber dela. Inclusive os meios não legais, não autorizados. Por isso que ele é um stalker. Então ele vai pra casa dela, invade a casa dela, entra na casa dela, pega os pertences pessoais da Beck. É um negócio assim assustador. E aí ele já identifica um primeiro obstáculo para sua conquista na Beck, que é o Bendy. E é engraçado porque assim, na série tem um plus que eu achei incrível, que é a narração do Joe. Então ele narra a série inteira, o que faz a gente realmente entrar dentro da mente de alguém que tem esse transtorno. Então não é raro você ver ele falando assim: Beck, você não sabe escolher. Beck, essa é sua melhor amiga, ela não tá sendo uma boa amiga pra você. Então ele fica muito assim: eu sei como fazer isso pra você. Deixa que eu escolho. Você precisa de mim. Eu vou ser o salvador da sua vida. E tudo que ele faz é pautado nesse pensamento. Então, voltando, ele encontra o primeiro obstáculo chamado Bendy. E ele decide que aquele cara não pode estar com a Beck porque ele não é bom pra ela. Então, ele dá um jeito de raptar o Bendy. Ele coloca lá, embaixo do seu lugar de trabalho, embaixo da livraria. Ele decide se livrar dele, mas depois que ele tirou todas as informações que ele precisava. E segue a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele, então, começa a ter o seu namoro com a Beck, e as coisas parecem que finalmente estão se encaminhando. E aí chega a Peach, que é a próxima opositora do Joe. Começa esse jogo incessante para ver quem que vai ficar com a Beck. Nisso a gente percebe a Peach dando as investidas dela tão estratégicas e manipuladoras quanto as do Joe, exceto que ela não mata, né? Ela acaba não cometendo crimes. Então o Joe começa a perceber essa proximidade tão grande da Peach e da Beck e começa a investigar. Ele rouba o laptop, descobre aqueles milhões de fotos que a Peach guarda da Beck, fotos nada convencionais. Tem aquele momento conflitante na série, quando a Beck, nessa tentativa desesperada de dar uma guinada na sua carreira de escritora, ela aceita um favor da Peach, que é chamar um dos seus amigos escritores renomados para olhar um pouco dos ensaios da Beck. O Joe tenta avisá-la: olha, querida, não é bem isso que tá acontecendo, né? Essa sua amiga Peach é uma amiga da onça e você precisa ficar atenta com ela, porque não é isso que ela tá querendo. E quando ela finalmente descobre que realmente a Peach tinha armado pra ela, ela fala assim: olha, Peach, é horrível ser sua amiga, é muito exaustivo, eu não aguento mais e eu quero um break. E aí ela vai embora. A Peach fica muito chateada, ela não pode comprar o perdão da Beck. Então o que ela faz? Ela finge que ela está passando muito mal. Chama a Beck, muito desesperada, e fala: olha, eu preciso de você, senão eu vou morrer. A Beck, como uma boa amiga que ela é, vai socorrê-la. E nisso, a Peach, então, parece que abraça mesmo, né, aquela oportunidade e fica com a Beck a todo e qualquer custo. O Joe, como sabe de tudo que acontece com a Beck, porque ele é o stalker, né, um perfeito stalker, ele vai pra casa da Peach, escondido, né? Esse final de semana tá indo muito bem, até que a Peach e a Beck tem uma discussão, e aí a Beck vai embora, muito exausta e muito estupefata com tudo acontecendo. Peach vê que o Joe está na casa. Eles começam a discutir, a brigar, ela fica questionando: o que você tá fazendo aqui, não sei o que, eu sei que você tá por trás, você é meu stalker, né? Porque lembram que a Peach tinha sido atacada pelo Joe antes. O Joe consegue matar a Peach, pra que ele possa mostrar pra Beck que ele sabe o que é melhor pra ela. Já matou o Bendy, já matou a Peach. Agora ele tem a oportunidade de viver o felizes pra sempre dele com a Beck. Só que não, porque aí as coisas entre eles começam a ruir. E começa a ficar muito claro que eles estão tendo problemas ali. Então a Beck atravessa toda aquela fase de luto que ela tem pela Peach. E aí ela vai pra terapia. O Joe, quando descobre que ela vai pra terapia, também vai pra terapia. Ele entra no escritório do terapeuta e tem acesso a todos os arquivos, né, da Beck. Então você vê, gente, o tanto que ele manipula, o tanto que ele quer as coisas só pra ele não tá pensando em mais ninguém. E tem uma coisinha também.
O Joe, na série, ele acaba tendo algumas cenas que aliviam pro lado dele. Então, ao mesmo tempo que ele é todo esse cara horrível, louco, maluco de pedra, existem umas horas que a gente fica meio assim, né? Ah, mas ele não é tão mal assim. Ele tem sim as qualidades dele. Olha só como ele é bonitinho pra Beck, olha só como ele protege ela. Ele até fez panqueca pra ela na concha vermelha, entendeu? Não interessa. Não é nisso que você tem que prestar atenção. Não é um relacionamento abusivo 5% e pronto, entendeu? É um relacionamento que não deve acontecer, porque apesar das fofurices que ele faz tudo aquilo. Depois disso, a Beck começa a perceber que tem algo muito estranho no Joe. Ela vê que ele tá seguindo ela na rua, né? E aí eles terminam o namoro. O Joe vai então namorar outra pessoa, mas sempre ali com aquele olhinho na Beck, sabe? Ele nunca tá totalmente desencanado dela. Quando finalmente eles reatam, né, e é uma volta ao namoro bem característica de um relacionamento abusivo, porque não, eu sei que você tem que ficar comigo, eu sei que eu sou o amor da sua vida, no meio da noite, na madrugada, enfim, sem nenhuma discussão racional sobre o assunto, eles retomam. Então começa a aparecer toda aquela coisa da Candace, que é aquela ex-namorada, né? Eles estão, então, numa manhã super romântica, maravilhosa. O Joe sai pra comprar biscoitos, café da manhã pra Beck. A Beck está sozinha na casa do Joe, daí chega o Paco, né, aquele menino maravilhoso, e dá um livro pra Beck pra entregar pro Joe depois e deixa escapar ali numa conversa que o fundo do banheiro tem aquela opção de remover. E aí a Beck, intrigada, vai lá e vai verificar, né, o que tem lá em cima, o que tá acontecendo. Ela acha nada mais, nada menos do que aquela caixa bizarra que tem tudo dela. Começa a se dar conta da pessoa louca que ela tinha começado a namorar. E daí nisso ela fica assim, né, me meti numa furada. Quando o Joe percebe o que tinha acontecido, ele então dá uma pancada na cabeça da Beck pra ela cair e ela acorda só naquela câmara de vidro. Nesse momento, então, o Joe vai tentar se redimir, explicar todas as suas razões pra Beck. E aí a Pete fala assim, você matou meus amigos, você matou o Benji, você matou a Pete, você fez o que mais? Eu não quero saber. E ela começa a apelar pro emocional dele. A gente vê no final, inclusive foi um final muito inesperado, chocante, que ela não consegue e que o Joe acaba matando ela, porque aí é ela que se assume como o quê? Como um obstáculo pra felicidade dele. Ponto final na história. Veja que nós que estamos assistindo a série também temos essa tendência de ter o Joe como um personagem com ambivalência de sentimentos, porque ao mesmo tempo que ele faz todas as atrocidades, ele também é muito preocupado, fofo, protetor. Gente, não se engane. Ele é um cara doente. Ele tem o transtorno antissocial. Existem graus desse transtorno, portanto, algumas pessoas elas podem não apresentar todos esses indicativos diagnósticos. O que eu entendi é que na série foi uma tentativa de realmente maximizar este efeito do transtorno e mostrar como que isso pode ser prejudicial. Eu queria agora, por último, como eu falei, comentar algumas partes reflexivas da série. Em primeiro lugar, como nós estamos cercados de relacionamentos que podem ser abusivos. E nisso não só relacionamentos de amor. Então a gente vê ali o relacionamento do Joe e da Beck, do Paco, né, e a mãe, da Pete e da Beck, que é uma amiga extremamente manipuladora, estratégica, enfim. Então, gente, se atentem. Se você está dentro de um relacionamento desse, não precisa chegar nesse grau de loucura, entendeu? Pra você ver que você tem que sair. Perceba os menores sinais indicativos que você está tendo de alguma pessoa e coloque seus limites, coloque sua identidade, coloque ali as suas barreiras, né, quando elas precisarem ser colocadas. Segundo, como os relacionamentos abusivos às vezes podem ser romantizados, né? Então, como eu havia comentado antes, como algumas pessoas acham que o Joe tá no papel de mocinho ou até de anti-herói, né, como alguns comentam. Gente, ele é o vilão da história toda. Terceiro, exposição na internet. A gente vê ali as amigas da Beck estudaram na internet, nas redes sociais, umas inclusive trabalhavam com isso. Internet é um lugar que todo mundo tem acesso. Então, sabendo disso, seja um pouco mais cuidadoso com o que você realmente expõe ali para as pessoas não terem tanto acesso quanto elas deveriam. Bom, essas foram as minhas percepções. Se você tem alguma outra percepção, se você gostou dessa análise, deixa aqui embaixo para eu saber nos comentários. Esse tipo de vídeo eu não tinha feito antes. Se você gostou, deixa o seu like. Se você também quiser, pode sugerir outros temas pra gente discutir também nesse modelo de análise, né? Também acho que é legal e muito proveitoso. Acho que é isso. Se inscreva no canal se você ainda não tá por aqui. Me segue também no Instagram, porque lá às vezes eu sempre tô conversando com vocês.
e sempre tô procurando a opinião de vocês para produzir conteúdo aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. You took me back to